O terceiro episódio de Alien Earth já está entre nós, e nele conseguimos entender muito melhor o caminho que a série deve seguir. Temos um confronto insano entre o Andy e seu irmão contra o Xenomorfo, que veio junto da nave da Weyland de Yutani para a Terra. Confronto esse que termina com a dupla de protagonistas precisando de cuidados médicos. Porém, quem se encarrega de cuidar deles é a empresa Prodigy, que, como já vimos nos outros episódios, possui uma índole bastante questionável. É por isso que no final do episódio, os cientistas da Prodigy aparecem fazendo um experimento com Joel, o irmão da Wendy, e com um organismo tirado de um facehugger. Mas afinal, o que eles planejam fazer com isso? E por que parece que a Wendy tem algum tipo de ligação com os xenomorfos? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. No começo do episódio já voltamos direto pra ação, mostrando o que rolou com Joel após ele ser capturado pelo Xenomorfo. Acontece que ele foi levado para algum tipo de frigorífico para ser usado de isca para sua irmã. Tanto é que quando a Wendy chega perto do local, Joel começa a gritar, avisando a ela que aquilo seria uma armadilha. E é claro que isso acabou levantando muitas perguntas a respeito do comportamento desse Xenomorfo de Alien Earth. Afinal, por que ele queria atrair a Wendy? Qual é o sentido de usar o Joel como isca ao invés de simplesmente dilacerar ele todo? Eu particularmente não me lembro de ter visto os aliens fazendo algo parecido com isso nos outros filmes. Geralmente eles são como animais, verdadeiras armas biológicas que destroem tudo pela frente. Então me chama a atenção descobrir que esse xenomorfo montou meio que uma armadilha para encurralar a Andy, principalmente pelo que aconteceu logo depois. Assim que ela chega até o seu irmão, o xenomorfo aparece na porta do frigorífico. Porém, ele não ataca ela logo de cara. Em vez disso, vemos o alien subindo em cima do compartimento e sendo atingido pela lança da Wendy. Com isso, o frigorífico começa a girar, mostrando que o xenomorfo ficou bastante irritado com o ataque. Logo depois, ele vai até Joel e mostra sua mandíbula interna. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, a Wendy chega para salvar o seu irmão. Ela atravessa a língua do bicho com um gancho e chega a levá-lo para um tipo de galpão para prender a criatura. Só que aí no momento em que ela e o Joel conseguem colocar ele nesse galpão, o xenomorfo vai lá, pega a Wendy e empurra ela pra dentro do galpão. Nesse momento eu tenho certeza que vocês pensaram a mesma coisa que eu. Pronto, o Willy Wonka foi de F. A Wendy morreu, acabou. Afinal a gente viu que ela ficou trancada em uma sala escura com um fucking xenomorfo, tá? E um cenário que eu não gostaria de repetir nunca na minha vida. Tudo bem que a gente viu nos episódios anteriores que esses corpos sintéticos, eles possuem praticamente superpoderes. A Wendy, ela é muito mais forte, muito mais rápida, até bem mais inteligente do que era antes. E uma prova disso é que no primeiro episódio a gente vê ela pulando de uma altura extremamente gigante e quando ela chega no chão, ela tá de boa. Mesmo assim, tancar um xenomorfo sozinha usando nada mais nada menos do que um facão é um feito e tanto. Assim que o Joel consegue levantar a porta novamente, vemos que a Wendy consegue cortar o alien e assim matá-lo. Porém, ela não saiu ilesa desse confronto. Vemos um líquido branco descendo pela sua testa e logo em seguida a Wendy cai desacordada. A mesma coisa acontece com o Joel, que foi perfurado pela cauda do xenomorfo momentos antes. Então eles acabam sendo levados pela equipe da Prodigy junto com todas as espécies que haviam na nave. Enquanto isso, a gente acaba vendo o ciborgue Morrow se encontrando com as outras duas crianças perdidas, que no caso são esses sintéticos que possuem a consciência de garotos humanos. Morrow fica bastante confuso quando vê o comportamento infantil daqueles androides e fica ainda mais quando eles revelam que possuem pais. Nesse momento, ele até faz uma brincadeira com eles, deixando uma charada que volta lá mais pro final do episódio, que seria o seguinte: em que momento uma máquina deixa de ser máquina? Essa frase pode estar relacionada a esses androides híbridos, já que apesar deles terem a consciência de suas formas orgânicas, tecnicamente eles são considerados máquinas. Tanto é que durante o episódio nós vemos uma outra personagem tendo uma crise existencial a respeito disso. Dá pra ver que ela se questionou sobre o que virou. Afinal, tudo que esses híbridos possuem são as memórias e modo de pensar das crianças que estavam doentes. Então será realmente que a consciência dessas crianças foi transplantada para um corpo sintético ou foram apenas copiadas para que eles se sintam como se fossem crianças? E mesmo que eles ainda sejam as mesmas pessoas em corpos artificiais, isso não muda o fato de que todos viraram máquinas. A mesma coisa pode servir para o próprio ciborgue, o Morrow, que claramente não se vê mais como humano. Tanto é que depois de fugir da nave, Morrow tem um contato com a Yutani, que diz que ele já havia feito demais
e que poderia voltar para casa. Porém, o Cyborg recusa isso e fala que ele vai recuperar as espécies alienígenas, já que esse é o trabalho da sua vida. Então aquela charada de quando uma máquina deixa de ser máquina também serve para ele, já que apesar de ter partes humanas, o Morrow continua agindo como uma máquina programado para fazer aquilo. E para conseguir alcançar esse objetivo de recuperar os espécimes alienígenas, com certeza ele vai manipular a criança perdida que ele acabou colocando um chipzinho no pescoço dela e aí tá mantendo contato com ela. No final do episódio, vemos eles conversando e virando amigos, enquanto o Morrow acessa vários arquivos com informações sobre o Boy Cavalier, a mente por trás da Prodigy. E aproveitando que a gente tá falando dele, ao longo do episódio a gente começa a conhecer ainda mais esse personagem. Fica nítido em algumas cenas em que todos da empresa concordam com as suas decisões. Afinal, o cara deixou a Wendy, que é um projeto de bilhões de dólares, se colocar em perigo e ir atrás do seu irmão. Sem falar no risco que o Boy Cavalier está colocando todos na sua empresa apenas para mexer com organismos alienígenas que estavam na nave da Weyland Yutani. Essa ganância dele de mexer com algo que nitidamente ele não entende, provavelmente vai sim causar o fim da Prodigy. Afinal, nós nunca ouvimos falar dessa empresa nos outros filmes, então eu imagino que até o final da série nós veremos os xenomorfos acabando com tudo. Mas ainda falando do Boy Cavalier, eu achei bem interessante aquela parte onde uma das crianças híbridas vai até ele e tenta se colocar como a sua preferida. Lembrando que é a Wendy que é a favorita do Boy Cavalier, já que ela foi a primeira a passar pelo processo de uma mente humana e para um corpo sintético. Pelo menos é isso que ele fala durante o episódio, mas pra mim não é só isso não, tem algo a mais, galera. Pra mim, existem outros segredos por trás da origem da Mercy que acabou virando a Wendy. Talvez algo que até explique o xenomorfo montar uma armadilha para chegar até ela. De qualquer forma, eu tenho quase que certeza que vai rolar sim uma rivalidade entre essas androides ou algo assim para ver quem vai ser a favorita do Boy Cavalier. Tanto é que depois dessa cena eu até fiquei imaginando, vai rolar treta. Elas vão brigar, vai rolar porradaria entre android, com certeza, anota isso. Mas beleza, voltando agora a falar sobre a Wendy, vemos ela acordando após passar por um procedimento de restauração. Isso acontece ao mesmo tempo em que a Prodigy faz outras duas cirurgias. Uma com o Joel, onde eles estão removendo um dos seus pulmões, e a outra num facehugger, tirando de um dos ovos de xenomorfos encontrados na nave. Só que aí que tá, acontece que esses dois procedimentos, na verdade, são um só. O objetivo dessa cirurgia é fecundar um óvulo de xenomorfo dentro de um pulmão humano. Provavelmente essa é a forma artificial que eles encontraram para gerar um xenomorfo fugindo do jeito tradicional, aonde o facehugger gruda no rosto do hospedeiro. Minha única dúvida é e aí, quer dizer que o Joel vai ficar sem o pulmão direito dele? E aí, a Prodigy vai dar um novo pulmão? Não tem mais jeito? Se bem que é tão científico aquele mundo, né? Que capaz de colocar, colocamos um artificial e é isso, entendeu? Possivelmente vai rolar isso. Mas o que eu tô curioso pra ver mesmo é esse xenomorfo novo que vai vir por causa dessa mistura genética. Lembrando que antes mesmo da série estrear, já existiam rumores de que ela apresentaria novos tipos de xenomorfos com a mistura de DNA. Então me parece que é exatamente isso que a Prodigy está buscando com esses experimentos novos. O episódio termina com a Wendy indo até a sala onde estava retirando o embrião de dentro do facehugger. O curioso é que ela sente muita dor enquanto a cirurgia é feita, indicando que realmente existe algum tipo de ligação da Wendy com a colmeia dos xenomorfos. Ainda não sabemos se é uma rede neural que o corpo sintético dela possui com os aliens ou se pode ser algo do passado da Mercy. Mas eu imagino que a resposta disso vai chegar já nos próximos episódios. Em resumo sobre esse terceiro episódio, de verdade, galera, eu tô gostando muito da série. Esse episódio terceiro foi incrível, eu tô gostando muito do jeito que eles estão expandindo o universo Alien. Toda vez que eu assisto mais um novo episódio, dá vontade de conhecer ainda mais sobre esses novos personagens. É claro que a série ela não é perfeita, tem um ou outro elemento que foge do que a gente já sabe, né, sobre os xenomorfos, mas ainda assim eu gosto do caminho que a história tá seguindo. Então vamos esperar para ver aonde vai dar, e aí sim a gente pode bater o martelo do que a gente realmente achou sobre a série. Por enquanto, o saldo tá bem positivo para mim. Mas é claro que agora eu quero saber de vocês. E aí, o que você achou desse terceiro episódio de Alien Earth? A gente vai fazer a maratona completa aqui no canal sobre essa série. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque assim sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Já avisei. Um beijo, abraço e tchau!